Aqui nesta casa, no bairro Santo Antônio, zona norte de Caxias do Sul, funciona a Central da Paz Comunitária. Nesta sala, com as cadeiras dispostas em círculo, conflitos existentes na comunidade são mediados para que se chegue a um acordo sem a necessidade de um processo judicial. As ferramentas utilizadas são palavras que levam a uma convivência melhor. E a principal delas é o diálogo. Ao longo de um ano de atividades, a Central realizou 189 procedimentos restaurativos. Um desses casos chama a atenção pela mudança radical que proporcionou na vida de uma mãe e seus 7 filhos. Essa turminha que está ao meu lado aqui, alguns brincando na areia, a Rihanna brincando com o coelhinho, com o Husky, que é o mascote da família, todos eles, crianças, adolescentes, são filhos da Lidiane, 7 ao todo. E esse clima de brincadeira, de paz, de tranquilidade nem sempre foi assim. Tanto que a Lidiane procurou o serviço, a ajuda do pessoal dos Círculos de Construção da Paz, para que o clima realmente ficasse essa tranquilidade que temos hoje. William, Alan, Evelyn, Ezequiel, Rihanna, Nathalie e Bianca moram no bairro Canyon. E manter essa turma organizada já foi muito complicado. A mãe, Lidiane, tem 29 anos e teve seu primeiro filho aos 16. Ela conta que correu o risco de perder a guarda das crianças. Cheguei a um ponto de perder a guarda dos meus filhos por acharem que eu era uma mãe negligente. E até um ponto, depois que eu conheci o Círculo de Construção de Paz, eu acho que eu até estava sendo mesmo por não ouvir. A coordenadora da Central da Paz Comunitária explica que a justiça restaurativa valoriza a autonomia e o diálogo, criando oportunidades para que as pessoas possam conversar e entender a causa real do conflito. Propiciando o acesso à informação, aos serviços da rede, fortalecendo essa rede de atuação aqui no território e principalmente resgatando o diálogo. O diálogo é esta ferramenta tão importante que, vezes, no nosso mundo globalizado, a gente deixa de lado. Lidiane diz que passou a entender melhor seus filhos e eles também começaram a agir de forma mais carinhosa depois que começaram a participar dos encontros na Central. Diálogo e entendimento para viver em harmonia. Eu achava que o jeito que eu estava criando estava bom, então eu era mãe, eu dizia o que era certo e errado e ponto final. Mas depois eu conheci o Círculo, que eu pude ouvir, que eu pude saber dialogar com os meus filhos, aí eu vi que eu estava sendo bem errada. E nesse ponto eu estava perdendo por quê? Porque eu tenho meu filho Alan, que é uma criança bem especial, e aí eu não dava muita atenção para ele. Eu ia no colégio, participava das reuniões, mas nunca cheguei a sentar com ele e conversar e dizer por que está acontecendo isso, tu não quer contar para mim. Não, eu ia no colégio, depois eu chegava em casa e eu descontava nele o que ele não estava aprendendo lá. E no Círculo eu fui aprender, a compreender como é que ele estava se sentindo, o que ele estava fazendo. E aí ele falou assim, eu me ofendo quando vocês me xingam porque eu não consigo. E aí eu estou me ofendendo com isso. E aí eu fui refletir e depois dali a nossa vida, mudou completamente. E qual o sentimento de ter contribuído para resolver o caso de Lidiane e seus filhos? Para mim é o sentimento de dever cumprido. De conseguir compreender a Lidiane, de conseguir compreender o carinho, o afeto que existe dela, dos filhos, de poder perceber que coisas tão simples que a gente conseguiu viabilizar para a vida dela e que tem uma dimensão tão grande. Lidiane não pode mais ter filhos, mas e se tivesse a possibilidade? Se pudesse, teria mais. Se pudesse criar os meus filhos como eu estou criando agora, como eu estou vendo eles agora, se eu pudesse ter, eu teria mais.